Mesmo com toda essa crise de água no Brasil, o que se vê ainda é muito desperdício. Isso é o que revela o estudo feito pelo Instituto Trata Brasil. Em 2013, mais de 6,5 bilhões de metros cúbicos de água foram perdidos, o que representa uma perda financeira de mais de 8 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, os investimentos em saneamento feitos por todo o Brasil somaram 10 bilhões de reais em 2014. De acordo com o SINES, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 37% de toda a água captada nos rios e mananciais se perdeu em vazamentos nas tubulações ou ligações clandestinas. Se pegarmos esse volume de água perdida, ele equivale a mais de 6 sistemas cantareiras. Milhares de pessoas marcharam em El Salvador nesta terça-feira para lembrar os 35 anos do assassinato do Monsenhor Dom Oscar Romero. O religioso vai ser beatificado em maio. Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem em El Salvador para lembrar a morte do Monsenhor Oscar Arnulfo Romero. Mas este 35º aniversário de morte é especial porque o religioso vai ser beatificado em maio. O padre católico foi assassinado no altar, vítima de um disparo feito por um franco-atirador da ultradireita em 25 de março de 1980. Um dia antes do assassinato, o arcebispo Romero havia feito um apelo dramático aos soldados para que desobedecessem às ordens de disparar contra o povo. Depois de sua morte, eclodiu uma guerra civil em El Salvador que se estendeu por 12 anos. Monsenhor Romero é considerado a voz dos sem voz por denunciar a repressão e as injustiças sociais. O presidente americano disse que suas divergências com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre um acordo de paz no Oriente Médio não são pessoais. A relação entre os dois países está delicada desde as eleições israelenses. As diferenças entre os dois líderes ficaram evidentes após as declarações de Netanyahu às vésperas das eleições de 17 de março. No episódio, o primeiro-ministro de Israel disse ser contrário à criação de um Estado palestino. A Casa Branca não gostou do comentário e Obama anunciou a intenção de reavaliar sua postura a respeito de Israel perante a ONU. Netanyahu amenizou o discurso, afirmando que somente não via ainda condições para os dois Estados. Há uma tendência de encarar toda essa situação como uma questão pessoal entre mim e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A questão não é um problema entre dois líderes. A questão é muito clara e de desafio substancial. Nós acreditamos que dois estados são o melhor caminho para a segurança de Israel, para as aspirações palestinas e estabilidade regional. Esse é o nosso ponto de vista que vai continuar prevalecendo. O primeiro-ministro Netanyahu tem uma visão diferente. A declaração sobre os dois estados não foi a única a causar mal-estar. No dia da eleição, Netanyahu também provocou indignação ao pedir para que partidários do Likud se mobilizassem, já que os árabes israelenses votavam em massa. Após uma chuva de críticas, o primeiro-ministro se retratou pedindo desculpas pela declaração. E ainda falando sobre judeus e muçulmanos, um artista argentino eternizou um momento histórico. Ele fez uma pintura do encontro do Papa Francisco com um líder judeu e outro muçulmano. A cena original aconteceu no Muro das Lamentações no ano passado. Um dos momentos mais emblemáticos do papado do Papa Francisco veio quando ele abraçou 2 de seus amigos no Muro das Lamentações. A imagem repercutiu porque Abraham Skorka é judeu e Omar Aboud é muçulmano. Os 3 líderes de diferentes religiões se uniram para exigir a paz. Durante uma audiência geral, o artista argentino Gustavo Mazó apresentou uma pintura inspirada na cena ao Papa Francisco. Eu encarei isso como um incentivo, digamos assim, para começar a construir a imagem esteticamente. É também um encontro interreligioso. Então eu achei interessante que eles 3 são argentinos e não têm sentimentos feridos. Eu pensei que seria interessante capturar aquele momento. Ele tentou incluir na pintura dos 3 livros fundamentais das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: a Bíblia, o Corão e a Torá.
Omar Aboud, o representante muçulmano, assinou em um papel transparente, já que o Islã não permite a escrita sobre o Corão. O Papa Francisco participou com uma Bíblia, também na capa com a palavra paz. São as 3 palavras escritas em 3 línguas, o árabe, o hebraico e o espanhol. Foi o primeiro trabalho que Gustavo Mazó fez para o Papa, que pessoalmente o aconselhou a criar algo sobre o vínculo entre as 3 diferentes religiões. A ligação foi estabelecida com o Vaticano no ano passado, assim que eu terminei as 2 obras para marcar a canonização do Papa João Paulo II e João XXIII. Nós concordamos em realizar um novo trabalho com um caráter interreligioso. Um abraço histórico esteve nas manchetes de todo o mundo. Gustavo Mazó acrescentou que ele queria espalhar essa notícia na última hora para que ela tivesse um poder mais duradouro. Em comemoração aos 500 dias para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, foi feita nesta terça-feira a perfuração final da Galeria Continente do túnel da Via Expressa. Ele será o maior em área urbana do país. E o prefeito do Rio de Janeiro aproveitou para minimizar o atraso nas obras. Estas imagens mostram a última etapa da escavação de uma galeria do túnel que integra a chamada Via Expressa, uma das mais importantes obras do novo sistema de mobilidade urbana do centro do Rio de Janeiro. Há exatos 500 dias do início dos Jogos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez questão de conferir o trabalho de perfuração nesta quinta-feira. O desafio que a gente colocou para a cidade, a gente quer que no futuro o Rio de Janeiro seja conhecido como a cidade que mais se transformou por causa de umas Olimpíadas, mais do que Barcelona. O túnel vai ser o maior em área urbana do país, com 3 quilômetros, 300 metros a mais que o da linha amarela, também no Rio de Janeiro, atualmente o maior do Brasil. A Via Expressa vai ser uma importante ligação entre a Avenida Brasil, a Ponte Rio-Niterói e o Aterro do Flamengo. Quando entrar em operação, o total da nova via terá 6,8 quilômetros e 3 faixas em cada sentido. A previsão é que esteja pronta no primeiro semestre de 2016. Eduardo Paes disse que essas e outras obras vão ser entregues no prazo. Nós vamos mostrar nas Olimpíadas que o Brasil é capaz de fazer obras públicas no prazo, no preço, sem sobrepreço. Nós vamos entregar os estádios no prazo, no preço. Parque Olímpico da Barra vai muito bem, Parque Olímpico de Deodoro vai muito bem. Ao falar sobre os custos das obras, Paes mencionou o escândalo de corrupção que atinge a Petrobras, crimes investigados pela Operação Lava Jato. Para a gente é uma questão de honra. A gente tem que mostrar que o Brasil não é um país em que as coisas não podem ser entregues no prazo ou no preço, A gente tem que mostrar que esse país é capaz de fazer as coisas no prazo e no custo, Não precisa ser tudo Lava Jato. O prefeito também prometeu que não haverá elefante branco nas Olimpíadas e a estrutura construída terá utilização depois do evento. Vamos seguir falando de esporte, então, agora com a participação do Beto Quinalha. Boa tarde, Beto. Muito boa tarde para você também, Renata. Daqui a pouquinho, a partir da 13h, tem aqui o Século XXI Esporte. Estarei com o Elias e também com o Decimar. A gente vai continuar falando ainda de Olimpíada, da despoluição da Baía de Guanabara, que preocupa e muito os Jogos Olímpicos de 2016. Tem aqui também treinamento da Seleção Brasileira, que entra em campo na próxima quinta-feira contra a França. Vamos falar de campeonatos estaduais, Campeonato Carioca, tem a chegada de treinador no Fluminense, tem o Flamengo em campo hoje, o Botafogo também. Vamos falar de clássico. Hoje tem o Choque Rei, isso mesmo, na arena do Palmeiras. Tem Palmeiras e São Paulo, grande clássico desta noite. Vamos falar também da boa vitória da equipe do Corinthians. O Corinthians que entrou com um time alternativo ontem, mas atropelou a Portuguesa. Foi muito bem, a gente já vê imagens aí do jogo de ontem. O menino Malcom brilhou ontem, fez os 2 gols da vitória da equipe do Corinthians. Uma vitória muito tranquila do time alternativo do Corinthians. Então, Renata, isso e muito mais daqui a pouquinho. A gente espera vocês aqui no Século XXI Esporte, 13h. Estaremos então aqui todos à 13h no Século XXI Esportes. E a seguir, Papa Francisco reconhece um milagre de um casal francês. Nesta quarta-feira, em Salvador, o dia é de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva pela tarde. A máxima na capital não passa dos 33 graus. Na capital, Teresina, a previsão é de muitas nuvens, mas com curtos períodos de sol. Temperatura máxima de 32 graus.